Graça e paz, seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o 42º do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nesta jornada. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365. Dia 42. Ofertas e construção. Leitura de Êxodo 35. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: São estas as palavras que o Senhor ordenou se cumpram. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Todo aquele que no dia do sábado fizer qualquer obra, será morto. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que possuís uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente, a trará por oferta ao Senhor: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tintas de vermelho, peles de golfinhos, madeira de acácia. Azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para o efode e para o peitoral. Todos os homens hábeis entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem ordenado: o tabernáculo, a sua tenda, a sua coberta, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas travessas, as suas colunas e as suas bases. A arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro. A mesa e os seus varais e todos os seus utensílios e os pães da proposição. O candeeiro para a luz, os seus utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para a luz. O altar do incenso e os seus varais, o óleo da unção e o incenso aromático, e o reposteiro da porta para a entrada do tabernáculo. O altar do holocausto e seu crivo de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e a sua base. As cortinas do átrio, as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro da porta do átrio. As estacas do tabernáculo, as estacas do átrio e as suas cordas. As vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, as vestes sagradas de Arão o sacerdote e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo homem cujo coração o moveu, e todo aquele cujo espírito o impeliu, e trouxeram a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o serviço, e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres. Todos os que eram de coração disposto trouxeram broches, pendentes, anéis, braceletes e toda sorte de objetos de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. Todo homem que possuía estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tintas de vermelho, peles de golfinhos, os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze, a trazia por oferta ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para qualquer obra do serviço.
Toda mulher hábil fiava com as próprias mãos e trazia o que tinha fiado, estofo azul, púrpura, carmesim ou linho fino. Todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para o efode e para o peitoral. E as especiarias, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro da porta para a entrada do tabernáculo. Trouxe uma oferta todo homem e mulher, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse por intermédio de Moisés. Assim, trouxeram os filhos de Israel oferta voluntária ao Senhor. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalhe de madeira, para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para realizar toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, e a do tecelão, sim, de todos os que fazem qualquer obra e dos que elaboram projetos. Leitura de Êxodo 36. Assim trabalharão Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil, a quem o Senhor deu habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor tem ordenado. Chamou, pois, Moisés a Bezalel e a Aholiabe, e a todo homem hábil, em cujo coração o Senhor tinha posto habilidade, todo aquele cujo coração o moveu a se chegar à obra para fazê-la, e receberam de Moisés toda a oferta alçada que os filhos de Israel tinham trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. Vindo, pois, todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, falaram a Moisés, dizendo: O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e fizeram passar pregão pelo arraial, dizendo: Nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais. Porque o material que tinham era bastante para toda a obra, e ainda sobejava. Todos os homens hábeis, entre os que faziam a obra, fizeram o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim. Com querubins, obra de artífice, as fizeram. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas eram da mesma medida. Ligou 5 cortinas uma à outra, e as outras 5 ligou uma à outra. E fez laçadas de estofo azul na orla da última cortina do primeiro grupo. Assim também fez na orla da primeira cortina do segundo grupo. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez na orla da cortina que estava no fim do segundo grupo. As laçadas eram contrapostas, uma à outra. Fez também 50 colchetes de ouro e ligou as cortinas uma à outra com os colchetes, e o tabernáculo veio a ser um todo. Fez também cortinas de peles de carneiro tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de golfinhos. Fez também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, para ficarem eretas. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados, e a largura de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 gonzos, entrelaçados um no outro. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. 20 tábuas fez para o lado meridional do tabernáculo. Fez também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para os seus 2 gonzos,
e 2 bases debaixo de outra, para os seus 2 gonzos. Também para o segundo lado do tabernáculo, o lado norte, fez 20 tábuas, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra. E para o lado ocidental do tabernáculo fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo no ocidente. Por baixo eram duplas, e igualmente por cima se ajustavam à primeira argola. Assim fez com ambas nos 2 cantos. Havia, pois, 8 tábuas com suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do lado do tabernáculo que dá para o ocidente. E fez que a travessa central, ao meio das tábuas, passasse de uma extremidade à outra. Cobriu de ouro as tábuas e fez de ouro as suas argolas, como lugares para as travessas, e cobriu de ouro as travessas. Fez também o véu de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, com querubins, obra de artífice, o fez. Fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as cobriu de ouro. Seus colchetes eram de ouro e fundiu-lhes 4 bases de prata. Fez também para a tenda um reposteiro de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador, com suas 5 colunas e seus colchetes, e de ouro cobriu seus capitéis e suas faixas, e suas 5 bases eram de bronze. Leitura de Marcos, capítulo 14. Ora, dali a 2 dias, era a festa da Páscoa e dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto do povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com perfume de nardo puro, muito precioso, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça. Alguns, porém, se indignaram e disseram entre si, para que este desperdício de perfume? Pois este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a. Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. A mim, porém, não me tendes sempre. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado o Evangelho em todo o mundo, também o que ela fez será contado para a memória sua. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e ele buscava a ocasião oportuna para o entregar. No primeiro dia dos pães asmos, quando imolavam a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 de seus discípulos e lhes disse, ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem levando um cântaro de água. Segui-o. E onde ele entrar, dizei ao dono da casa. O mestre pergunta, onde está o meu aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e pronto. Aí fazei os preparativos para nós. Partiram, pois, os discípulos, e chegando à cidade, tudo encontraram como lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, veio ele com os 12. E quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo, um de vós que come comigo me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro, porventura sou eu? Respondeu-lhes, é um dos 12, que comigo mete a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido.
Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e lhes deu, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que já não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o beber novo, no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhes Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Então Pedro lhe disse: Ainda que todos se escandalizem, eu não. Jesus lhe disse: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas Pedro insistia: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos diziam o mesmo. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomando consigo Pedro, Tiago e João, começou a ter pavor e a angustiar-se. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre a terra e orou, para que, se possível, passasse dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudeste vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Tornando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que lhe responder. Voltou 3ª vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que é chegado aquele que me trai. Imediatamente, enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma turba com espadas e porretes da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: Aquele que eu beijar é ele. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Rabi, e o beijou. Então lançaram mão dele e o prenderam. Um dos que ali estavam, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E Jesus, tomando a palavra, disse-lhes: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias estava no meio de vós, ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que se cumpram as Escrituras. Então todos, deixando-o, fugiram. Seguia-o certo jovem, com o corpo coberto apenas com um lençol, e o agarraram, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu-o de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os serventórios, aquentando-se ao fogo. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam. Porque muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram concordes. Então alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: Eu destruirei este santuário feito por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Nem assim, porém, convinha o seu testemunho. E levantando-se o sumo sacerdote no meio de todos, interrogou a Jesus, dizendo:
Nada respondes? Que é isto que estes depõem contra ti? Mas ele guardou silêncio e nada respondeu. Tornou o sumo sacerdote a interrogá-lo e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que precisamos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o condenaram como réu de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e vendando-lhe os olhos, davam-lhe murros e diziam: Profetiza! E os guardas davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquentava, fitou-o e disse: Tu também estavas com o Nazareno, Jesus? Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. Vendo-o a criada, outra vez começou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele o negou outra vez. Pouco depois, os circunstantes disseram de novo a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, pois também és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E imediatamente o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, rompeu em choro. Leitura de Jó 9. Então respondeu Jó: Na verdade, sei que assim é, pois como se justificaria o homem para com Deus? Se ele quiser contender com ele, não lhe responderá 1 vez em 1000. Ele é sábio de coração e poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e lhe ficou em paz? Ele remove os montes e não o sabem, ele os transtorna no seu furor. Ele fala ao sol, e este não nasce, e cela as estrelas. Ele só estende os céus, e anda sobre as ondas do mar. Ele fez a Ursa, o Órion e as Pleiades, e as recâmaras do sul. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas sem número. Eis que ele passa perto de mim, e não o vejo. Sim, vai passando, e não o percebo. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá: Que fazes? Deus não retirará a sua ira. Debaixo dele se curvaram os ajudadores de Raabe. Quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher palavras contra ele? Ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que eu chamasse e ele me respondesse, não creria que estivesse escutando a minha voz. Pois ele me quebranta com tempestade e multiplica sem razão as minhas chagas. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Se se trata de força, eis que ele é poderoso. Se de juízo, quem me intimará a comparecer? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Ainda que eu seja perfeito, então ele me declinará perverso. Perfeito sou, não estimo a mim mesmo, desprezo a minha vida. Tudo é igual, por isso digo, ele destrói o perfeito e o ímpio. Se o açoite mata de improviso, então zomba da prova dos inocentes. A terra é entregue nas mãos do ímpio, ele cobre o rosto dos seus juízes. Se não é ele, quem é, pois? Os meus dias são mais velozes do que um correio. Fogem, não veem o bem. Passam como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser: hei de esquecer a minha queixa, deixar o meu ar abatido e animar-me, então me espanto de todas as minhas dores. Sei que não me tens por inocente. Serei havido por culpado? Porque, pois, me fatigo em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com lixívia, ainda assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem, como eu, a quem eu responda, para que possamos ir juntos a juízo.
Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire de sobre mim a sua vara, e não me espante o seu terror. Então falarei e não o temerei, pois não sou assim em mim mesmo. Pontos principais. Êxodo 35 a 36. Moisés convoca o povo e relembra o mandamento do sábado. Em seguida, convoca ofertas voluntárias de materiais para a construção do tabernáculo e chama os artífices habilidosos. O povo responde com generosidade extraordinária, trazendo mais do que o necessário, a ponto de Moisés ter que ordenar que parassem. Bezalel, Aholiabe e outros homens hábeis, cheios do Espírito de Deus, começam a obra. O capítulo 36 detalha a construção das cortinas, cobertas e estrutura do tabernáculo, seguindo fielmente as instruções divinas. Marcos 14. A unção em Betânia por uma mulher, a adoração extravagante, a traição de Judas, a instituição da ceia do Senhor, a nova aliança no sangue de Jesus, a predição da negação de Pedro, a agonia de Jesus no Getsêmani, onde ora submetendo-se à vontade do Pai, a prisão de Jesus após o beijo de Judas, o julgamento perante o Sinédrio, onde Jesus confessa ser o Cristo e é condenado por blasfêmia, a tripla negação de Pedro e seu arrependimento amargo. Jó 9. Resposta de Jó a Bildade. Ele concorda que Deus é grande e justo, mas argumenta que ninguém pode ser considerado justo diante dele ou contender com ele, pois sua sabedoria e poder são inescrutáveis. Jó sente-se esmagado pela soberania de Deus, sem chance de defesa. Ele expressa o desejo de um árbitro, mediador, entre Deus e o homem, que pudesse colocar a mão sobre ambos. Sua fala é um misto de reverência, desespero e anseio por justiça. Desafio prático. Hoje vemos a generosidade transbordante na obra de Deus e o custo infinito da nova aliança. Reflita. Oferta voluntária. O povo deu até ser necessário mandar parar. Sua contribuição para a obra de Deus, igreja, ministérios, necessitados, é calculada e conveniente ou generosa e sacrificial, vindo de um coração disposto. Considere fazer uma oferta extra esta semana, movido por gratidão. Adoração extravagante. A mulher de Betânia derramou um perfume caríssimo sobre Jesus, ignorando a crítica. Sua adoração a Jesus é razoável ou extravagante em tempo, recursos e devoção. Encontre uma maneira de expressar seu amor a Cristo de forma custosa para você. Submissão na angústia. No Getsêmani, Jesus orou: "Não seja o que eu quero, e sim o que tu queres." Há uma cálice, situação difícil, chamado desafiador em sua vida, que você precisa entregar a Deus em submissão. Renove sua entrega à vontade de Deus hoje. O árbitro necessário. Jó ansiava por um mediador entre Deus e o homem. Você reconhece que Jesus é esse árbitro, o único mediador? 1 Timóteo 2, 5. Agradeça a Ele por tornar possível o relacionamento com Deus. Se você tem julgado outros, lembre-se de que não é seu papel ser árbitro da vida alheia. Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.